Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Meus queridos, sempre é uma alegria poder estar aqui, né? E ainda com essa missão de compartilhar a palavra, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E vamos orar uma vez. Deus eterno, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, Pai, agradecer por esse tempo que o Senhor separou para nós estarmos juntos, Pai, aqui na tua casa, te adorando, glorificando o teu nome. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor me conduza agora, seja o Senhor que falou. E quebrando os corações, que todo impedimento, Pai, que possa haver para a compreensão da tua palavra, que seja repreendido, Pai, no nome do teu Filho Jesus, Pai. Nos conduza, é o que eu peço ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Meus queridos, quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses 2, do 6 em diante. Me deram uma missão, falar para vocês sobre santidade. Mas essa mensagem tem muito a ver com santidade, mas ela tem um título que diz assim: chamados para a maturidade cristã. É impossível você ser um crente maduro sem ser santo. Não dá. Você precisa ser santo. Então vamos entender o que o texto está dizendo? Colossenses 2, a partir do verso 6, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e firmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém, queridos? Então, olha só, para vocês entenderem primeiro o que estava acontecendo aqui, né, na carta aos Colossenses, Colossenses é o povo que vivia em uma cidade chamada Colosso. E esse povo vivia lá, e lá tinha uma igreja. E Paulo enviou a carta exatamente para esse povo que vivia na cidade de Colosso, dos Colossenses. É isso. E o que estava acontecendo lá? Tinham provavelmente algumas pessoas que estavam distorcendo a palavra. O que Paulo tinha ensinado para um homem chamado Epáfras. Olha que coisa interessante. E quando eu estava lendo esse texto, preparando essa mensagem, eu percebi uma coisa, que Paulo nunca pregou para os colossenses. Você sabia disso? Eu não sabia, não. Eu aprendi quando eu estava preparando essa mensagem. Paulo não pregou para os colossenses. Ele, na verdade, provavelmente esse homem, essa pessoa chamada Epáfras, conviveu com Paulo em Éfeso, voltou para a cidade dele, a cidade de Colosso, e ali ele começou a falar de Jesus, anunciar o Evangelho, e isso deu origem a uma igreja, a igreja dos Colossenses. Olha só que coisa curiosa, né? E aqui, só na introdução, a gente já tem uma lição muito boa, que você não precisa levar o pastor carregado contigo para o teu trabalho para você anunciar Jesus. Não dependa só dele. Eu tenho certeza, conheço bem meu pai, ele é um homem fiel às Escrituras e tem ensinado para vocês muitas coisas, né, do jeitão dele, que são fiéis às Escrituras Sagradas. Mas você, segundo o que a palavra já nos mostra só na introdução, também pode anunciar a palavra para outros. No teu trabalho, na tua escola, lá, fale você a missão também. Assuma essa responsabilidade. O Evangelho chegou em Colossos. Não foi por causa de Paulo ter ido lá. Foi porque alguém que viveu com Paulo, aprendeu com Paulo, voltou para a cidade dele, sozinho, e anunciou o Evangelho. Olha que coisa tremenda, maravilhosa.
Então, querido, hoje também eu quero te desafiar a fazer algumas coisas, tá? Uma delas é anunciar a palavra. Anunciar a palavra. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Levanta a mão. Olha, tem uma turma boa. 5 anos. 5 anos. Tem aí? 2 anos. Aceitou Jesus há 2 anos. Há 1 ano. Nenhum novo convertido. A maioria aqui, então, é veaco já, né? Então, queridos, olha só. Se eu perguntar para você, quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos 10 anos? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos 5 anos? Quantas pessoas você ganhou para Jesus no último ano? Como é que ficou a tua mente aí, o teu coração? Pesado ou tá leve? Queridos, você não precisa carregar o pastor nas suas costas, tá? Para anunciar Jesus. O pastor é um homem de Deus, mas você pode falar de Jesus também. Amém. Sabe por quê? Quem é maior do que o pastor é o Espírito Santo. Ele habita em você. Amém. Ele te dá sabedoria. Mas para que isso possa acontecer, você precisa fazer algumas coisinhas que a gente vai falar aqui nessa palavra, tá bom? E santidade é uma delas. A primeira coisa que eu queria falar para você é sobre a obra de Cristo. A gente ouve muito sobre isso. A gente vem para a igreja todos os domingos. De manhã, a gente vem à noite, a gente vem no culto jovem, né? Começando aí uma jornada no culto jovem, agora no sábado, mas tem a célula. Quantas vezes a gente ouve palavras e mensagens, tem o YouTube, tem uma série de oportunidades para você ouvir, aprender da palavra de Deus. Mas se eu chamar para você aqui na frente e te perguntar assim, você sabe me dizer qual é a obra de Cristo? No final das contas, o que foi que ele fez? Por que, cargas d'água, você está aqui hoje? Porque você só está aqui hoje por causa do que Jesus fez. Sabe qual é a obra de Cristo? Se a gente pegar a carta aos Colossenses e você abrir lá no capítulo 1, do verso 13 ao 23, Paulo vai resumir exatamente a obra de Cristo. Lembra que eu falei no início que tinham algumas pessoas querendo distorcer a palavra? Então Paulo diz assim, olha, para que vocês não sejam enganados, né? O irmão Epáfras, que veio me visitar, ele me falou que vocês estavam passando por algumas dificuldades e tinham pessoas que estavam querendo enganar vocês, levar vocês no papo, né? E aí Paulo falou que eu vou mandar uma cartinha para vocês aqui, para ensinar vocês quem é Jesus, para dar alguns conselhos para vocês, para que ninguém venha enganar vocês. E ele começa a dar um resumo da obra de Cristo. Sabe o que é a primeira coisa que Jesus fez? Jesus, ele nos libertou. Olha que coisa maravilhosa. Antes nós éramos escravos do pecado, antes nós éramos escravos desse mundo, antes nós não tínhamos salvação. E Jesus vem, morre numa cruz para que nós pudéssemos ter redenção, para que nós pudéssemos ser resgatados. Ele é o nosso auxiliador, o nosso salvador, o nosso rei. Sabe? Isso é o que Jesus fez por cada um de nós. Sabe uma outra coisa que Jesus é? Outra coisa que Jesus que é uma característica de Jesus, é que ele é a imagem de Deus. Certa vez os discípulos de Jesus perguntaram para ele, quando é Jesus? Quando é, Senhor, que o Senhor vai nos mostrar a Deus? Aí Jesus olhou para eles e disse assim, vocês ainda não entenderam? Eu estou com vocês todo dia. Eu sou Deus. O próprio Deus estava ali. Então Jesus é a imagem, e não só a imagem
Nele, por Ele e para Ele, todas as coisas foram criadas. Ele nos reconciliou com o Pai. Quando Adão caiu, quando Eva pecou, lá quando eles pecaram, nós herdamos as consequências do pecado. E a pior e mais trágica consequência do pecado é ter sido desconectado de Deus. Aí você pode dizer assim, poxa, mas eu vou ter que conversar com Adão e Eva quando eles chegar no céu, né? Vou ter um papo com eles ali, né? Mas depois eu vou ler algumas coisas aqui que são as obras da carne. Porque a gente fica chateado com Adão e Eva, mas a gente continua cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros. Só que Jesus nos libertou para que nós pudéssemos ser reconectados a Deus e pudéssemos viver de novo em santidade. Pudéssemos ser reconectados ao Pai. Sabe? Então, não tem desculpa. O que acontece é que a gente precisa entender o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus, e buscar viver de forma correta, em santidade, e honrar tudo aquilo que Ele fez. Então, você entendeu direitinho essa primeira parte? Não esqueça mais qual foi a obra de Cristo. Em resumo, Ele morreu numa cruz, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres, libertos, uma vez por todas, do pecado, das consequências do mal, do príncipe desse mundo que é Satanás, e pudéssemos ser reconectados ao Pai de Deus. Amém? Amém. Por causa disso, vem o tema dessa mensagem, um chamado à maturidade. Sabe o que acontece? Tem gente que está anos e anos na igreja, e eu espero que não seja o caso de vocês, né? 10 anos na igreja, mas é um crente que nunca amadurece, que nunca cresce, que nunca se desenvolve espiritualmente, né? Tem gente que é bebezão espiritual. E hoje, o que Jesus colocou no meu coração para compartilhar com você é que chega do leitinho, chega de ser bebezão. Jesus está te chamando para maturidade, para uma vida em santidade, para viver de uma forma de ter um conhecimento aprofundado, sabe? E quando eu falo isso, não é decorar o livro de teologia sistemática todinho, de 600 páginas. Não é isso. Não é decorar as 2.000 e por aí vai páginas da Bíblia. Porque se você decora, mas não vive, não adianta de nada. O que a gente precisa fazer, queridos? Entender a palavra, viver, mas ter profundidade. Chega do básico, chega do leitinho, sabe? E aí eu quero ler de novo para você o que eu li no início, que diz assim, o verso lá, Colossenses 2, do 6 em diante, fala da seguinte forma: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus do Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Olha só, quando eu leio esse texto, duas palavras me chamaram muito a atenção, que é enraizados e edificados. Você sabe o que significa isso? Aqui nós estamos em um prédio que tem esse andar de baixo, né? E tem essa parte aqui de cima. Quem aqui já trabalhou em construção ou já construiu casa? Levanta a mão aí. Olha, tem algumas pessoas aqui. Daria para construir esse prédio e colocar algo em cima se não houvesse fundamento? Mais ou menos a mesma coisa que está para cima é o que foi cavado para baixo, para que a estrutura, para que o chão não viesse a ceder, para que pudesse ser construída essa estrutura aqui para cima. Sabe? O nome disso é
profundidade. O nome disso é o quê? Edificados nele e enraizados. É uma base forte. Uma árvore, aqui no Paraná, eu conheci uma árvore chamada araucária. Ela é enorme, gigantesca. É o símbolo do estado, não é isso? Inclusive, dá uma encrenca se você cortar uma araucária, né? Uma multa aí parece que quase 3 mil reais, é isso? Né? Oi? Patrimônio histórico do estado. Olha que coisa curiosa. E você sabia que quanto mais alta a árvore, mais profunda é a sua raiz? Vocês estão com um desafio. A Camila me contou que ela agora é a líder dos jovens, né, Camila? Olha que coisa massa, hein? Que bênção. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Você quer que o teu ministério cresça? Você quer que cada vez venham mais jovens para cá, ouvir a palavra, serem recebidos por Jesus? As tuas raízes precisam ser fundas em Jesus. O teu ministério, a tua vida é a árvore, é a araucária. Só que aquela árvore daquele tamanho só está em pé porque a raiz dela é gigantesca para baixo. Ninguém vê. Ninguém vê os dias que você está lendo a Bíblia. Ninguém vê os dias que você está jejuando. Ninguém vê os dias que você é atacado espiritualmente. As pessoas só veem a árvore. Só. Mas tudo isso que eu falei para você faz parte do teu ministério. E eu lembrei agora, falando de araucária, na casa que a gente morou, a primeira casa que a gente morou aqui em Curitiba, tinha uma araucária bem na frente. Meu irmão, teve um dia que aquela danada daquela árvore começou a balançar. E vento, e começou a chover granizo. E a gente olhou e falou: esse trem vai cair, e vai cair em cima da casa, na nossa cabeça. E ela balançava para um lado, balançava para o outro, e não caiu. Glória a Deus. A nossa vida é assim, queridos. A nossa vida é assim. Tem hora que vai bater vento forte. Tem hora que vai vir pedra de tudo quanto é lado. Tem hora que você vai ouvir mentiras. Tem hora que você vai ouvir coisas ruins, até mesmo das pessoas que você mais admira. E se você não estiver enraizado na palavra, em Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai cair. Não é enraizado na vida do pastor e da irmã da pastora, né? É em Jesus, queridos. É em Jesus. A sua raiz precisa ser funda em Jesus. Olha só o que o texto diz. Portanto, assim como vocês receberam o pastor Reginaldo, é isso que o texto fala? Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Estando o quê? Enraizados e edificados e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça, agradecendo, louvando. Tem gente que é um bebê chorando, vive reclamando o tempo todo. Reclama de tudo. Reclama da igreja, reclama do louvor, reclama porque está frio, reclama porque está quente, reclama porque está seco, reclama porque chove. Meu Deus! Gente, é crescer em ações de graça. A igreja perseguida não tem nem a metade da estrutura que vocês têm aqui hoje. A gente morrendo, levando bofetada, só porque carrega uma Bíblia no braço. Sabe, hoje nós estamos sendo chamados para, quem lembra? Maturidade. Maturidade. Quer ver a tua igreja crescer? Seja maduro. Ajuda, trabalha. Chega de ser um bebê chorão.
Chega de ficar reclamando. Chega, cresça em ações de graça. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, busque ser profundo na palavra. Aqui vocês não têm esse problema de vãs doutrinas, né? Mas o povo de Colossenses, eles estavam vivendo isso. Sabe? Só que, por mais que vocês não tenham isso aqui nessa igreja, vocês com certeza devem ter acesso à internet, ao YouTube. O que você tem seguido? Quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que você ouve? Tudo que você ouve, que você segue, que você assiste na Netflix, seja lá o que for, precisa estar em concordância com o que você crê, com o que você lê na palavra. Quem são as pessoas que você segue? O que você tem visto ali no celular? Todos os dias. Chega de viver com aquilo que não tem nada a ver com sua nova criatura, com o que Jesus fez na sua vida. Hoje, falando de uma doutrina, tem uma tal da hipergraça. Sabe o que é a hipergraça? Jesus é bonzinho, Deus é bonzinho. O Deus do Novo Testamento não é o mesmo do Antigo, passou. Jesus é paz e amor. Tem que amar todo mundo, ama a Deus, ama o próximo e está tudo sossegado. Queridos, não é isso. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. É a mesma face, é a face do mesmo Deus, melhor dizendo. Jesus, quando ele veio aqui, ele falou: quem não vier, está na roça. Falando assim em português bem claro. Quando você lê Apocalipse, ele não vem como um cordeiro que vai ser crucificado, ele vem como um justo juiz. E como é que você vai se encontrar quando der de cara com o justo juiz? Ele vai dizer: olha, Jesus, paz e amor. É isso que você vai fazer? Hoje nós estamos sendo chamados à maturidade. Eu estou vendo as crianças aqui, os adolescentes. Criança não, né? Deus me livre, né, Clarice? Pode, né? Adolescente, pré-adolescente. Jesus está desafiando vocês a serem maduros. Mesmo com 10, 12, 8 anos, 16, 17, maduros espiritualmente. A maturidade espiritual não tem nada a ver com a idade que você tem. Tem crente velho dentro da igreja que é um bebê chorando. Tem crente velho na igreja que fica reclamando, fazendo birra o tempo todo, batendo o pé o tempo todo. Não amadureceu. Quer ser servido, mas não quer servir. Jesus está te chamando hoje para... Cadê vocês? Estão dormindo aí? Jesus está te chamando para... Maturidade. Jesus está te chamando para... Maturidade. Jesus está te chamando para maturidade. Olha, outra coisa, Jesus é suficiente. Você quer ser maduro? Leia as Escrituras. Você quer ser maduro? Leia as Escrituras. Você quer ser maduro? Leia as Escrituras. Busque a palavra. Mas eu não sei ler. Vai que tem um analfabeto aqui, não sei, né? Eu acredito que não. Se tiver, tem um negócio incrível chamado smartphone. Inventaram já tem um tempo. E você sabia que se você der play e ele lê para você, é um trem do outro mundo, incrível. Sabe por quê? Para dizer para você, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você passa horas e horas no Instagram. E por que não dá o play na palavra de Deus? Para os mais antigos, tem até o Ciro Moreira. Só legal lá na internet, você vai ouvir a voz do Ciro Moreira. Não tem desculpa, querido. É só ler. É só ouvir. Mas você tem que fazer. Eu não posso fazer por você. O pastor não vai fazer por você. Quem é que tem que fazer? Você. É você. A responsabilidade é sua. Jesus já fez a parte dele. A gente já viu qual é a obra de Cristo. E qual é a tua?
viver em santidade. Como viver em santidade se você não conhece o que Jesus quer? Para que você possa viver em santidade. Jesus é suficiente. Sabe? Mas uma outra verdade também é que ele cancelou a dívida que existia. Tem gente que entra em crise e pensa assim: mas eu sou coitado, sou liso, não tenho dinheiro, sou traumatizado, fui abusado na infância, fizeram isso, fizeram aquilo outro, meu pai me batia, minha mãe não sei o quê. Aí lembra dos traumas da vida lá, né? 1900 antigamente, e começa a botar um monte de desculpa por causa disso. Queridos, Jesus cancelou toda a dívida, toda a acusação, todo o pecado, toda a injustiça que foi feita e falada sobre a sua vida, já caiu por terra. Só vai ter poder sobre a sua vida se você acreditar. Porque Deus, o próprio Deus, já lançou no mar do esquecimento. Então por que você fica lembrando disso todo dia? Deixa para lá, passou. Você já é liberto. Jesus te libertou. Te deu um novo casamento, te deu nova vida, te deu filhos, te deu amigos, te deu uma família, te deu um trabalho. Por que voltar lá no passado? O passado funciona como uma biblioteca. Sabe para quê? Você tira o livro de lá, olha para o livro, lê, aprende e bota o livro lá de novo e segue a vida. Para não cometer os mesmos erros do passado. Só que tem gente que quer voltar na história e viver tudo de novo. E quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente não amadurece. Porque está amarrado no passado. Sabe, eu lembrei aqui de uma outra ilustração que é bem interessante. Os criadores de elefante, eles pegam um elefante bem pequenininho, bebezinho, e amarram uma corda no pescoço dele. E ele cresce com aquela corda no pescoço encostada na terra. Quando ele é pequenininho, ele tenta se soltar e não consegue. Só que aí de repente ele cresce, fica aquele monstrão gigantesco. Só que com a cordinha no pescoço, sabe o que acontece? Ele fica lá, parado. Não faz nada. Ele arrancaria muito fácil aquela estaca. Mas ele não arranca, porque ele foi condicionado a pensar que ele está preso. Queridos, é assim que Satanás fez na vida de vocês. Ele contou um monte de mentira para você, te machucou durante a tua vida toda. Fez você passar por uma série de coisas ruins. Só que Jesus te libertou e tirou a cordinha. Só que você ainda não acredita nisso. Ainda quer voltar no passado. Ainda não percebeu que está livre. Você está livre. Meu irmão falou uma coisa interessante. Ainda não percebeu que está livre. Essa palavra hoje é para dizer: Jesus cancelou toda a dívida. Você é livre. Então, meu querido, o que está faltando para você amadurecer? Hoje tem pessoas que Jesus trouxe para cá. São pessoas estratégicas, eu tenho certeza. A partir da sua vida, do que Deus sonhou para você, o reino vai crescer. Aleluia. Amém. Só que você precisa amadurecer. Tá bom? Em Jesus há o cancelamento da dívida. E por isso nós podemos ter nova vida em Cristo. E a nova vida exige de nós santidade. Viva em santidade. Eu quero que você leia comigo capítulo 3, versos 1 e 2. Gente, vai estar muito chique esse fundo musical, viu? Pensa num negócio interessante. Meu Deus.
3, a partir do 1, diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que é para você fazer? Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Queridos, sabe o que isso significa? Você precisa permanecer fiel ao Senhor. Vida em santidade. Lembra que eu falei para você que você deve ter cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com quem você segue? O que você tem visto no seu celular quando você está sozinho? Chega disso. Vocês morreram e a vida de vocês está oculta em Cristo. É difícil, é um baita desafio, não é fácil para nenhum de nós, porque esse mundo cada vez está jogando mais sujo contra aqueles que acreditam em Jesus. Você vai viver em santidade, sai na rua, tem a irmãzinha de topzinho lá, você tem que fechar o olho. Teu irmãozinho correndo, porque o povo aqui em Curitiba é meio louco, né? A turma sai 5 horas da manhã, num frio de 7 graus, para correr. Né? Aí corre no shortinho. Aí as irmãs ficam, oh Jesus, que o meu marido se despire. Né? Não pode, não é pecado, cuidado. Ora que o teu marido se inspirar, cheio de fé, né? Mas só ora, não pode ficar olhando o irmão correndo lá suave. Né? Gente, é viver em santidade. Viver em santidade é desafiador, não é fácil, mas é possível. Jesus ele disse: eu venci o mundo, e se eu venci, você também pode. Porque eu vou estar com você até a consumação dos tempos. Amém. Não é na nossa força, é na força dele, é por causa do que ele fez. Mas você tem que fazer a sua parte. Se você não cancelar aquela série e dar um dislike lá e dizer esse treino não tem nada a ver comigo, eu achei esse recurso na Netflix esse dia, achei muito interessante. Estava assistindo uma série com a Erika, muito boa, por sinal. Aí de repente aquela cena, né, que vocês sabem como é. Eu falei, poxa, a série estava tão boa, vou ter que tirar a série, como é que não vou saber o fim, né? Porque era só besteira que enrolava, né? O tempo todo na série. Aí eu vi lá, tinha um curtir, 2 curtir, e tinha os dislike também, né? Os não curtir lá. Aí quando eu cliquei no não curtir, apareceu uma legendazinha dizendo assim: não é para mim. Eu achei, cara, que fantástico esse negócio. Estava escrito lá, ele diz: não é para mim. Pronto, clica lá que o trem vai sumir da tua vida. Você precisa entender o que é e o que não é para você. Não é para você muitas coisas desse mundo. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque você é um louco que um dia resolveu aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ainda disse para ele assim: eu quero viver de acordo com a tua vontade. E ainda canta para ele: Senhor, usa-me a hora que for. Só que aí quando Jesus aperta, ou quando Satanás chega te dando as coisas que você gosta, o pecado é bom, muitas vezes, na maioria das vezes. Você não quer dizer não. Isso é viver em santidade. Chega de ser um bebezão. Olha, Jesus está te chamando para o quê hoje? Maturidade, santidade, maturidade. Eu acho que vocês estão ouvindo, está dando sono? A Chamada maturidade. Vocês estão sendo chamados para
Maturidade. Amém. Isso aí. Tem uma outra ilustração bem interessante que me veio à mente agora. Os nossos pensamentos, eles muitas vezes são meio descontrolados. Quem nunca parou assim, começou a pensar mais besteira, você falou, meu Deus, de onde surgiu esse negócio na minha cabeça? Né? Meu irmão, quando vier uma besteira, você repreende na hora, né? Você está repreendido em nome de Jesus. Você pode, você não consegue impedir às vezes que o passarinho voe na sua cabeça, mas você pode impedir que ele Passarinho. faça um ninho. Veio aquele pensamento besta na sua mente, meu irmão, tem um outro texto que diz assim, pensa em tudo que é bom, perfeito e agradável. Se há algum louvor, pensai nisso. E sabe o que acontece? Qual é o resultado? O Deus da paz estará com vocês. Amém. Você quer novidade de vida? Renova a tua mente. Só que se você só assiste besteira todo dia no Instagram, no jornal, você só vai pensar besteira aqui. Tem uma coisa chamada programação neurolinguística. Você sabe o que é isso? Quanto mais você fala uma coisa, mais você acredita. Quanto mais você ouve uma coisa, mais você acredita, mais você quer viver de acordo com aquilo ali. Então, se você costuma pensar em tudo que é bom, perfeito e agradável, em coisas que há louvor, se você tem vivido dessa forma, os teus pensamentos vão estar show de bola. Agora, se que você assiste 24 horas o tempo todo a sua besteira, como é que você vai querer que os teus pensamentos sejam santos? É difícil, né? Sabe? Queridos, na prática, como a vida em santidade funciona? Conselhos práticos. Verso 3, do 5 ao 17. Diz assim: a primeira coisa que você tem que fazer é ser um assassino. Tá? Seja um assassino. Eu quero que você hoje se torne um assassino. Entendeu? Sabe do que? Você deve estar pensando assim, mas a palavra de Deus diz não matarás, irmão. Que blasfêmia é essa? Né? Não, você tem que se tornar um assassino. Olha o que o verso 5 vai dizer. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Façam o quê? Morrer. Você tem que matar a tua natureza humana. Você tem que se tornar um assassino da tua natureza humana todos os dias. Faça morrer a sua natureza terrena. Eu li esses dias uma frase que eu achei muito interessante, gravei na memória, mas não lembro onde foi que eu li, o nome do autor, mas não é minha, mas ela é muito interessante. Ela diz o seguinte: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. Agora tenho de matá-lo todos os dias. Queridos, essa é a nossa vida. Jesus nos chamou para isso. Viver em santidade é isso. Matar o velho homem todos os dias. Matar o velho homem todos os dias. Sabe? Seja um assassino da sua natureza humana. Por causa da sua natureza humana, vem a ira de Deus. Verso 6 diz assim, eu vou ler o 5 e o 6 de novo. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. E olha aí, segura a listinha, tá? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Gente, eu não sei se aqui nessa igreja é assim, mas tem uns crentes que têm a boca suja. Meu Deus do céu. Cada vírgula é um palavrão. Cuida com isso. Não mintam uns aos outros,
Tem irmão mentiroso aqui? Levanta a mão aí. Eita, irmão. Misericórdia. Não se acusa, não se acusa. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem que mudar. O comportamento tem que mudar. Novidade de vida. Não dá para ficar voltando lá no passado. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus. Tem crente que está anos e anos na igreja, está sofrendo peleja, luta o tempo todo, várias áreas da vida, não sai do sufoco. Por quê? Por causa das coisas que incitam a ira de Deus. Estão aqui as coisas. Então, leia esse texto, medite nesse texto, converse com Deus, pergunte para Ele: Senhor, eu tenho praticado essas coisas? Se eu ainda tenho feito, Pai, me mostra com clareza, mas de uma forma assim que não tenha dúvida. Sabe? Se Ele está falando ao teu coração, se o Espírito Santo está te incomodando, querido, é o tempo de mudar. É o tempo de mudar. Faça essa autoanálise. Olha, você tem que olhar para dentro. A gente tem mania de olhar o erro dos outros. A grama do vizinho. Aquele irmão, não sei o quê, muito chato. Fulano de tal, isso, aquilo, outro. Querido, olha para você. Eu assisti esses dias uma série muito boa também na Netflix. Tô ligado, irmão, eu gosto de Netflix, tem uma série muito boa. Mas cuidado, hein, tem algumas coisas que não prestam não. Vai pulando lá, não assiste não. Vocês estão sendo chamados para aqui hoje? Olha só, tem uma série bem legal, que ela é a Batalha dos 100. É uma série de competição. Eles pegam uns camaradas assim, bem bonitão, bem fortão, todos eles atletas. Aí tem gente que é dançarino, tem gente que é medalhista olímpico, tem gente que é soldado, que é militar, tem lutadores de MMA, quanto tipo de luta tem lá. Então são pessoas assim, crossfiteiros, né? A turma que vai no crossfit lá, o povo assim, atlético, sabe? E eles colocam esses caras para competir, para descobrir qual é o tipo do corpo mais forte, mais resistente. Né? Qual é? Aí eles colocam eles para competir. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante? É que quando eles estavam concorrendo um contra o outro, eles colocavam assim: ó, vou competir com. Como é que é o nome, irmão? Que está isso aqui? Reginaldo? Eita, glória! Então, vou competir com o Reginaldo, né? Aí bota os dois lá para competir. Sabe o que acontecia quando eles estavam competindo? Eles não olhavam assim: eu vou contra o Reginaldo. Não, ele dizia: eu vou contra eu mesmo. Eu tenho que me superar. Eu tenho que vencer os meus limites, superar os meus limites. Porque à medida que eu supero os meus limites, se eu conseguir superar o meu limite, talvez eu consiga vencer o Reginaldo. Mas eu estou contra eu mesmo. Não é contra o meu irmão. É contra eu mesmo. E aí eu achei muito interessante, porque aqueles atletas profissionais, eles não vão para concorrer com o outro, eles vão para concorrer contra eles mesmos. E aí acabava que quando eles se tornavam melhores do que eles mesmos, eles acabavam passando do outro e ganhavam a competição. Olha que interessante. Queridos, sabe o que isso me ensinou? É que as nossas batalhas do dia a dia não é contra o outro. Só que Jesus já falou isso lá, né? A Bíblia já fala isso lá. Não é contra a carne nem sangue, mas contra a potestade, contra a sua própria carne. Lutar contra a natureza humana. Lute contra você mesmo e contra as forças do mal, do maligno.
É assim, querido. Não é bom para o meu irmão. Você precisa fazer uma autoanálise. Chega de competir com o cara que está do teu lado, que Deus botou do teu lado para vocês aprenderem e crescerem juntos. Olha, uma coisa que eu tenho achado muito interessante, que eu tenho percebido, Deus me deu uma oportunidade de andar em várias igrejas. E hoje eu estou na PIB Curitiba, no campus Almirante Tamandaré. E todo ministério, a maioria deles, começa pequenininho. Hoje a PIB Curitiba tem 16, 17 mil membros já. Tem vários campos espalhados pela cidade. Mas eu fui ler a história dessa igreja. Ela não começou com 16 mil membros. Ela começou na casa de um irmão. 10 pessoas. Um missionário veio para lá, começou a pregar. E olha aí, 100 e poucos anos depois, o que veio? Começa pequeno, irmão. Começa aos poucos. Mas precisa ter sabedoria, maturidade, conhecimento. Precisa você saber conviver com os teus irmãos. Porque tudo que é necessário para essa igreja crescer já está aqui. Já está aqui dentro. São vocês. Deus deu um dom e um talento para cada um de vocês. Se vocês desenvolverem o talento que Deus deu para vocês, Ele vai dar mais um. Agora, se você não desenvolve o teu talento, porque você é um bebê chorão, como é que você quer que a tua igreja cresça? Lembra lá do início da história? Epáfras anunciou o Evangelho, sem depender de Paulo. E por isso uma igreja cresceu naquele lugar. O pastor tem muito cabelo branco já. Se você não fizer a tua parte, quando você estiver preso em briga, em confusão, não sei o quê, não cresce, querido. Se você não fizer a tua parte de ler a tua Bíblia, pais aqui, quantos são pais? Levanta a mão. Só pai, homem. Isso. Levanta a mão aí, irmão. Aí ficou na dúvida? Querido, eu vou te dizer uma coisa. Se a tua casa, se a tua mulher é imatura, se os teus filhos são imaturos, a culpa é tua. A responsabilidade é tua. Tá? Não, mas ela é isso. Não, querido. Não cometa o erro de Adão. A responsabilidade é sua. Olha para dentro. Seja você maduro. Deus te deu essa responsabilidade. Tá? Então, às vezes a gente quer que a nossa família seja a melhor coisa do mundo, que a nossa igreja seja a melhor do mundo. Mas você não quer pagar o preço, cara. Você tem que pagar o preço. Quantas vezes você orou e jejuou pela tua família, pela tua igreja, pelos teus filhos? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Sabe? Deus hoje está nos chamando para quê? Então, a gente precisa largar de ser frouxo. Pais e mães que não querem se responsabilizar. Epáfras se responsabilizou, passou alguns dias na presença de Paulo, aprendeu e olha que não deu para aprender tudo. Mas o que ele aprendeu foi o suficiente para ele plantar uma igreja. E você, 10 anos na igreja, carregando uma Bíblia para cima e para baixo, e não ganha uma alma para Jesus? Que isso, irmão? Deus está nos chamando para quê? Maturidade. Não tem crianças aqui. Nenhum de vocês são. Fala com o pai, cara. Ele não mandou essa mensagem para vocês. Não é esse pai.
As nossas atitudes para com o nosso próximo precisam louvar a Deus. E quando a gente faz isso, a gente consegue crescer para o alto. A gente cresce para dentro, amadurecendo, sendo um ser humano melhor, sem olhar para o outro, mas olhando para dentro. A gente cresce na horizontal, a convivência com o nosso irmão, as pessoas que estão do nosso lado, tá? E a gente cresce para cima, que é o nosso relacionamento com Deus. Deus nos chama para quê hoje? Maturidade. Querido, se essa palavra falou ao teu coração, eu quero te desafiar hoje a fazer uma coisa. A dizer para Deus: chega de ser infantil. Chega de ser um crente que não se responsabiliza. Eu quero viver em santidade. Eu quero me comprometer a ler a palavra, a orar, a jejuar. Se você quer fazer isso, eu quero pedir para você ficar de pé. Se você não quiser, não tem problema. Eu prefiro que você fique sentado. Porque o trato que você está fazendo não é comigo, é com Deus. Então, se você não quiser essa responsabilidade na tua vida, tranquilo, meu querido. Fique em paz. Vou falar mais uma vez para você. Eu prefiro que você fique sentado. Se você entendeu o que essa palavra está querendo dizer para você hoje. O trato que você está fazendo não é comigo, não é com o pastor Reginaldo, não é com a irmã Itália. O trato que você está fazendo hoje aqui, nessa noite, de ser maduro, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de batalhar pela tua família, pela tua igreja, pelo teu ministério, você está fazendo com Deus. E Deus vai te cobrar. Lá em Apocalipse, diz que um dia Ele vai chegar e vai dizer assim: mostra-me as tuas mãos. E aí, sabe o que vai estar lá na tua mão? O dia de hoje. Que dia é hoje? 4 de março de 2023. Jesus vai dizer assim: nesse dia, você se comprometeu em viver em santidade, de amadurecer, de ser relevante para o reino. E Jesus não pede nenhuma. Ele não tem amnésia, ele vai lembrar muito bem. Deus é eterno, Pai querido, esse povo que está aqui é o povo de Deus. O Senhor nos desafia hoje a viver em santidade, a crescer e ser maduros na fé, Senhor. Pai, o Senhor disse que o fardo, o Senhor iria trocar com a gente, porque o fardo é mais leve do que nós carregamos. Mas em nenhum momento o Senhor disse que não ia ter peso, não iria ter responsabilidade. Em nenhum momento o Senhor disse que iria ser fácil, muito pelo contrário. A tua palavra diz que em alguns momentos aqueles que iriam crer no Senhor iriam inclusive morrer, iriam ser sacrificados, crucificados, perseguidos por causa do amor pelo teu nome. Pai, se a nossa sociedade tivesse crentes de fato fiéis ao Senhor, não estaria o crime que está, a desgraceira que está. Muitos no nosso tempo são sepulcros caiados.
Mas, Senhor, os que estão aqui hoje estão se comprometendo contigo, Pai. De viver em santidade, de fazer a diferença no mundo. Pai, mas eu peço ao Senhor, eu sei que isso não é nada fácil. Eu peço que o Senhor os fortaleça. Pai, o Senhor Jesus orou pelos discípulos, Ele falou, eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, Pai, mas os livra do mal, do maligno, para que nenhum deles se percam. Amém. Senhor, é o que eu peço ao Senhor, usando as tuas palavras, Senhor, humildemente, fortalece os teus filhinhos que estão aqui. Amém. Amém. Pai, para que quando vierem as tempestades, quando vierem as tentações, quando vierem as batalhas que cada um deles vão enfrentar, e já estão enfrentando, eles possam lidar com isso, Senhor amado, com o teu poder e a condução do teu Santo Espírito. Amém. Pai, que eles possam vir ao Senhor. O Senhor tem convivido com eles. Não deixe, Pai, que o Senhor passe do lado deles e eles não percebam. Que o Senhor fale e eles não ouçam. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor toque na vida de cada um que está aqui poderosamente. Que eles possam fazer a diferença onde andarem. Quando Satanás vê eles, enxergue neles a luz do Senhor. E fuja. Que eles possam saquear o inferno por onde passar. É o que nós pedimos ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.